Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. Estamos iniciando a nossa live agora, dando um tempinho para as pessoas estarem entrando. A gente faz uma live semanal, sempre com um convidado muito especial. As pessoas estão entrando. Hoje nós vamos falar de estratégias de dolarização e diversificação de capital. E o meu convidado hoje é um convidado muito especial. É o economista Paulo Henrique Correia, sócio fundador da Valor XP Investimentos em Vitória, mas que hoje tem escritório em São Paulo, Belo Horizonte, enfim, em várias localidades do Brasil. Nós vamos discutir a respeito da crise, vamos falar um pouquinho do cenário econômico e do cenário de investimentos. Eu já vi que meu convidado já está aí, vou estar chamando ele. Só um minutinho. Vou chamar ele aqui, já vi que ele já chegou. Deixa eu chamar ele aqui. Para a gente começar a nossa... Esperar. Grande Paulo! Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Aqui. Eu sempre gosto de começar a live com um fundo, uma soundtrack, né? Um tema para servir de pano de fundo, para começar a energizar as pessoas estarem chegando e a gente começar a interagir. Ok? Olha, já tem gente estranhando que a live é na quarta, hoje é terça. Essa semana mudou. Essa semana, especialmente na terça. Semana que vem também. É só uma live por semana, sempre uma live muito com um convidado muito especial. Né? Uma só por semana a gente faz, um mundo hoje cheio de lives, né, Paulo? Várias pessoas fazendo live, e a gente também faz a live, mas eu procuro fazer uma live só por semana, com temas aí correlatos da área que a gente atua, né? Economia, investimentos, a gente vai falar um pouquinho. As pessoas estranharam um pouco, eu faço geralmente na quarta-feira, mas essa semana é na terça, semana que vem também é na terça. Seja bem-vindo, Paulo. Eu já falei um pouquinho. Obrigado, Bel. Obrigado pelo convite de participar aí com vocês. Eu que fico honrado com a sua presença aí, está brilhantando aqui o nosso perfil, o nosso canal aqui do Instagram. Eu já falei um pouquinho, o Paulo é economista, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem especialização pela Fundação Getúlio Vargas, e mais importante até do que a formação acadêmica que ele tem, bastante background, é a sua experiência prática quanto gestor, sócio fundador da Valor XP Investimentos, que iniciou em Vitória, mas como eu disse anteriormente, já está espalhada praticamente em todo o território nacional, né? Tem escritório em São Paulo, né, Paulo? Ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho. A gente está nas capitais do Sudeste, né? Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, e estamos em Brasília, também no Distrito Federal. Bacana. Uma operação que começou em 2003, praticamente 17 anos, e estamos nessa luta aí, aproveitando esse momento de mercado um pouco complicado, né? Mas mesmo na adversidade a gente está crescendo, graças a Deus. Bacana, isso aí, bacana. Isso é bom, né? Mesmo na crise, nós vamos falar um pouquinho. Mesmo em épocas de crise, sempre haverão oportunidades. Eu quero, só antes da gente começar entrando no tema, Paulo, eu quero falar um pouquinho, fazer um balanço, né, dessa crise. Já tem sido bastante discutida essa crise, uma crise de saúde que, obviamente, vai ter implicações econômicas, né, muito grandes. Eu quero passar um pouco o balanço, são dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, aqui dos Estados Unidos, onde mostra que nós já temos mais de 5,5 milhões de casos confirmados, diagnosticados no mundo do coronavírus, e com um número assustador, né, de mais de 347 mil pessoas que já perderam as suas vidas aí devido a essa doença. Nos Estados Unidos, é o país líder, né, em número de casos e também em número de mortes. Nós já temos aqui mais de 1 milhão e 600 mil pessoas diagnosticadas e um número de mortos acima de 98 mil, já chegando aí à marca simbólica de 100 mil pessoas, vidas, né, ceifadas aí devido a essa pandemia. Então, realmente, é uma crise de saúde, mas que teve uma implicação muito grande, inclusive na economia. Eu queria que você falasse, né, um pouquinho da Valor, falasse um pouquinho de ti e a sua visão nesse momento em relação à crise
você já adiantou um pouquinho que os negócios estão conseguindo prosperar mesmo em ambiente de crise, mas se você fizesse alguma reflexão, a sua visão, na verdade, a primeira pergunta é a sua visão em relação a essa crise, que, assim, eu acho que no Réveillon, né, Paulo, ninguém imaginava que iríamos viver um cenário como desse. Antes do Carnaval, a gente tinha uma noção que tinha vamos dizer, um ruído na Ásia, mas a gente não imaginava a dimensão dessa crise atingindo a Europa, enfim, países da América Latina, até mesmo os Estados Unidos, né? Realmente pegou todo mundo de calça curta. A gente conversa muito com investidores estrangeiros, com gestores de fundos, enfim, bancos, e ninguém conseguiu prever isso de fato, né? Realmente foi algo bastante que fez um estrago, está fazendo um estrago muito grande, né? Tanto pela questão de saúde, mas também pela questão econômica. E de fato é que existem ainda, apesar, né, da Ásia estar mostrando alguns sinais já de recuperação e tudo mais, mas existem muitas incertezas quando a gente fala dos impactos que essa crise, que essa doença, né, vamos dizer assim, trouxe para as economias, né? A gente não sabe, a previsibilidade está muito baixa, então, de fato, assim, eu acho que nessa hora é importante ter cautela. A gente está num movimento de taxa de juros no mundo bastante baixas, quando não negativas, né? A gente entende que a gente deve ter esse ciclo de juros baixos, inflação baixa no mundo, justamente pela questão de debilidade da economia, né? Durante muito tempo. E aí, de novo, a gente volta àquela velha pergunta, né? Será que nós vamos conseguir conviver durante muito tempo com os juros baixos e não teremos inflação como aconteceu na grande crise de 2008? Né? Então, existe uma série de incertezas, os impactos disso em todas as economias e os blocos de comércio no mundo, e realmente é algo que pouca gente tem, vamos dizer, tem alguma propriedade para afirmar alguma coisa. É até difícil, né? No meio ainda a gente está vivendo, né? A gente não tem ainda uma expectativa nem quanto à vacina. Eu tenho um palpite, não tem como garantir nada, muito pelo contrário. Na verdade, mais que um palpite, é uma torcida de que até o final do ano algum laboratório descubra essa vacina. Por que eu digo isso? Porque eu tenho lido aqui, principalmente na mídia aqui dos Estados Unidos, que tem grandes laboratórios já com testes, né, positivos, os testes iniciais em relação à vacina, e tem grandes empresas envolvidas nessa pesquisa, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como até mesmo na China. Então, eu penso que todo o conhecimento científico a gente vai conseguir achar aí uma solução, né, que seja um remédio ou que seja uma vacina para prever, para a gente conseguir viver normalmente, sabendo que esse novo normal talvez não vai ser o mesmo de antes, né, Paulo? É verdade. Não, tem muitos setores sofrendo muito, mas, de fato, poxa, com toda a evolução científica que a gente teve no mundo nos últimos anos, certamente seremos surpreendidos brevemente, se Deus quiser, com uma boa notícia aí com relação à descoberta de uma vacina. Lógico que a gente sabe que leva um tempo até que, de fato, as pessoas estejam imunizadas, que isso chegue no globo, né, de uma forma um pouco mais ampla, mas, de qualquer maneira, o fato da descoberta de uma vacina certamente melhora um pouco da questão de previsibilidade. Isso. Pelo menos, né, no que diz respeito a plano. Porque às vezes eu me pergunto o seguinte, hoje as pessoas, né, para falar de plano, quando a gente fala de planejamento financeiro, né, você é um agente autônomo, economista, obviamente, quando a gente fala de investimento, você foca em plano. E as pessoas têm planos, né, de aquisição, de compra, de investimento, e no meio de um movimento desse, as pessoas acabam tendo certa dificuldade de tomar algumas decisões. E alguns setores estão sendo muito afetados, né, Paulo? Eu queria que você comentasse um pouquinho, na sua visão, que setores, na sua opinião, que estão sofrendo mais, você que acompanha, né, o mercado diariamente, e que setores que estão conseguindo aí performar de maneira mais, vamos dizer, positiva no meio dessa crise. Tem muitas empresas ligadas a serviços, principalmente turismo, estão bastante afetadas, né? A gente viu aí recentemente algumas companhias aéreas pedindo, né, concordata, enfim,
fora daqui, inclusive, a Latam, que é uma A Latam grande... hoje, né, declarou Chapter 11 aqui nos Estados Unidos, que é como se fosse uma concordata, né, fazendo... não seria... Exato. E, pô, setor de turismo de uma forma geral, hotelaria, transporte, enfim, você acaba tendo um impacto muito significativo, dado que as pessoas estão, de fato, ou não viajando ou viajando muito pouco, né? As próprias barreiras sanitárias que os países têm implantado, né? O próprio Estados Unidos anunciando que não aceita passageiros vindo do Brasil nos próximos e tudo mais. Então, realmente é algo bastante preocupante, né? Além disso, né, o que acontece é que existe um efeito em cadeia, né? Se a gente parar para pensar, o setor de turismo, né, o setor de aviação, você tem pessoas contratadas. Essas companhias, elas compram pneu, elas compram combustível, elas compram comida, né? Então, assim, quando você para pensar, por mais que isso afete mais alguns setores, existe um efeito em cascata em todo o sistema econômico que acaba atrapalhando bastante, né? Principalmente pessoas que estão no varejo, né? Não o varejo online, mas pessoas que precisam estar com a barriga no balcão, literalmente, abrindo suas lojas, restaurantes, enfim. Esses setores estão sendo muito afetados e realmente a gente vê muita gente saindo do ar, literalmente. É uma pena, né? O setor de ensino também, né? Mesmo que à distância, mas está sofrendo bastante. Mas é uma pena que você vê muitos empreendedores desistindo, literalmente, não por falta de resiliência, mas às vezes por falta de caixa mesmo, falta de oxigênio para continuar tocando seus negócios. Aqui no Brasil, a gente tem visto muitas empresas fechando, muitos setores sofrendo bastante. E, de qualquer maneira, como a gente falou, é um efeito em cascata, né? A indústria está parada, ela demite pessoas estão desempregadas, as pessoas consomem menos, então você acaba gerando um ciclo bastante negativo na economia, com cada um dominozinho, né, da cadeia puxando esse mercado para pior. Mas, de fato, eu acredito que tomara que isso já esteja passando. E aí, de novo, né, a discussão aí vamos voltar em V, né, que é uma retomada. Isso. Qual o shape da recuperação? A retomada um pouco mais lenta, né? Existem muitas discussões, a gente tem ouvido várias correntes de pensamento com relação a isso. Acho que, de fato, cada economia vai se comportar de uma forma, cada sistema econômico de uma forma diferente. Não dá para planificar isso, né? Dizer, a gente vai voltar exatamente igual a China, ou os Estados Unidos vai voltar igual a China, ou o Brasil igual aos Estados Unidos, enfim. Eu acho que cada um vai reagir de forma diferente, porque a gente tem questões, principalmente fiscais, bastante diferentes, né? Vamos dizer, os países centrais, os Estados Unidos, alguns países europeus, até mesmo a China, eles têm muito mais munição, né, e o governo pode atuar muito mais ativamente, seja salvando empresas, seja injetando liquidez no sistema para tentar fazer com que a economia não trave. Então, e o Brasil tem uma situação completamente diferente Você deve estar acompanhando o Fed Balance Sheet, aumentou assim para patamares históricos, né? Então, nem peguei, teria que pegar o último dado. O que vai acabar acontecendo é que os investidores, de uma forma geral, né, porque no final tudo isso é lastro, é confiança, né, em ter papéis do governo americano, ou ter papéis do governo alemão, ou ter papéis do governo brasileiro, eu acho que o mundo todo vai se contentar com um pouco mais de endividamento, né? Dos países tendo a relação dívida-PIB um pouco mais elevada. Então, acho que isso vai ser o novo normal daqui para frente. Novo normal para análise. De fato, a gente tem um pouquinho menos de munição, né? Então, realmente, a questão fiscal no Brasil é bastante preocupante, mas existem também não só notícias negativas, existem... O brasileiro, de uma forma geral, o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro é muito criativo. Então, de fato, se houver uma sinalização interessante por parte do governo para tentar salvar empresas, setores estratégicos e até mesmo a maior camada da população, né, que de fato que mais sofre, os autônomos, enfim, como vem sendo feito, e tiver uma atitude mais efetiva em cima disso, provavelmente a gente pode ter um cenário um pouco melhor, né? Pela questão da doença, me parece, não sou estudioso sobre o assunto,
é que a gente está conseguindo achatar a curva por aqui, né? Tenho visto que é uma ótima notícia, né? Uma ótima notícia. Não como deveria ser, mas eu acho que a gente está melhor do que a gente imaginava, né? Lógico que tem alguns estados, algumas cidades que realmente o sistema de saúde já colapsou, mas eu tenho visto alguns estudos estatísticos, inclusive algumas previsões de inferência em cima dessas variáveis, e me parece que, apesar de todo o caos que a gente está vivendo, as coisas estão um pouquinho melhor endereçadas do que a gente imagina, né? Porque quando a gente sempre pensa no Brasil, a gente sempre pensa no pior, né? Algum tipo de desorganização, o país não está preparado para isso, mas a gente tem visto algumas medidas interessantes, inclusive alguns estados saindo muito bem de toda essa confusão. Isso é muito bom. Fizemos um panorama, né, da crise, vamos falar um pouquinho para, vamos dizer assim, para o público-alvo, o investidor, né, o seu cliente, nesse momento de crise, né, vamos dizer, o meu cliente também, que você sabe que eu sou financial advisor aqui nos Estados Unidos, né, a gente trabalha de forma fiduciária, na gestão, enfim, na orientação e recomendação de uma melhor estratégia de investimento, e a gente sempre foca no planejamento. Primeiro eu queria entender um pouquinho a sua visão no momento de crise. No momento de crise, você é mais fundamentalista ou você é mais grafista, tecnicista? Estou te botando numa... Eu sempre fui bastante fundamentalista, né? Assim, quando investe principalmente em ativos de mais risco, olhando renda variável, principalmente, ações, a ideia é que você está virando sócio de uma companhia mesmo, né? Conheço algumas pessoas que conseguem ganhar dinheiro de fato no curto prazo, que estudam e se dedicam a isso, né? Você tem gente muito talentosa que consegue fazer isso, mas eu, particularmente, eu tenho uma visão mais de médio e longo prazo. Então, de novo, sobre essa crise, falando principalmente de investimentos aqui no Brasil, eu acho que aqui a gente está experimentando algo que nunca aconteceu, né? O brasileiro sempre pôde ser um pouco mais preguiçoso para investir, porque a gente tinha o cenário perfeito, que era investimentos com rentabilidades super elevadas, no cenário de juro alto, é lógico, investimentos líquidos e com risco baixíssimo, né? Porque você comprava um título do Tesouro, por exemplo, você tinha lá 10%, 14% ao ano em alguns momentos, um investimento super líquido, isso se precisasse resgatar a qualquer momento, aquele volume estava disponível ali para você poder resgatar, e o risco baixíssimo, que era risco soberano, né? Risco do governo federal. Só que essa realidade mudou. Acho que a gente está experimentando agora, né, com uma realidade de juros de 3% ao ano, algo que os países mais desenvolvidos e as outras economias, até alguns emergentes, já vinham experimentando, de uma realidade muito diferente, né? Para ganhar dinheiro, para rentabilizar seus investimentos, de fato, eu acredito que a partir de agora as pessoas vão ter que tomar mais risco. Não dá mais para ficar sentado no renda fixa tradicional e mesmo assim você ter juros reais, né, que é o juro acima da inflação, a rentabilidade acima da inflação, preservando o poder de compra muito mais elevado. Hoje em dia, se você acaba tendo até rentabilidade real negativa, né? Você viu que você deve ter acompanhado, obviamente, que a Inglaterra, né, os guilds também já estão com juros negativos. Então, quer dizer, realmente é um novo cenário internacional diferente. O investidor, de certa forma, vai ter, sim, concordo plenamente, com, né, tomar um pouquinho mais de risco aí, tomar decisões mais acertadas nesse sentido, se quiser buscar aí um retorno maior. Agora, vamos falar um pouquinho, Paulo, sobre a questão de diversificação, né? Primeiro, eu queria comentar a sua visão sobre o dólar. Eu quero fazer um panorama, porque o dólar é um tema controverso, né? É muito controverso até. Eu estava vendo a desvalorização do real frente ao dólar num gráfico, e o do real teve um dos piores desempenhos, se não o pior desempenho do planeta. Enquanto o real estava desvalorizando 44%, o peso argentino desvalorizava 13%. Sinceramente, muitas pessoas não entendem. Qual que é a sua visão em relação a tanta volatilidade que a gente tem nesse mercado dólar-real? Qual que é a sua visão a respeito disso, cara? Eu acredito que sejam dois aspectos. Primeiro, pela questão fiscal, né, a preocupação. A gente vinha, infelizmente,
foi pego de calça curta, a gente vinha tendo uma melhora em termos de crescimento, em termos de contas públicas, e realmente essa crise veio de uma hora para outra que a gente estava fora do ciclo do mundo, né? O Brasil, enquanto o mundo todo vinha crescendo, os Estados Unidos praticamente cresce há 10 anos, algumas economias centrais também, o Brasil ele veio sofrendo durante muito tempo. E aí, de fato, houve uma mudança de governo, uma mudança de postura de política econômica, e a gente começou, no ano passado, a experimentar um crescimento meio que, mesmo que mais modesto, né, mas o crescimento. E aí, realmente, os outros países, vamos dizer, estavam lá na crista da onda do crescimento, né? Então, a gente estava fora do ciclo da economia mundial. Então, assim, com relação a câmbio, eu acho que dois fatores certamente influenciaram bastante esse dólar ter beliscado os R$ 6 aí que a gente viu. Ele caiu, né? Logicamente, você acompanhou, ele deu uma, Perfeito, tá no uma 5. folga, mas ele quase chegou no 6. E eu vi previsão, Paulo, do UBS por dólar 7,35. Isso, eu vi algumas análises de 6 e pouco, 6,20, exatamente. Se eu não me engano, foi do Bank of America. Foi um outro banco de investimento que fez uma projeção em torno de 6,20 e o UBS fez 7,35. Olha só, que loucura. É verdade. Então, acho que duas coisas acabaram influenciando toda essa alta do câmbio. Primeiro, a questão fiscal, né? Certamente, quando você tem uma crise, existe um movimento normal de flight to quality, né, que a gente chama, de justamente investidores buscarem ativos e economias de mais qualidade, de mais previsibilidade. E aí houve assim, uma apreciação do dólar frente a todas as moedas do mundo. Houve uma migração muito grande de recursos para os Estados Unidos, justamente buscando segurança, né? Naquela primeira panicada que o mercado deu, aconteceu esse movimento. E o Brasil, por ter uma situação fiscal um pouco menos favorável, né? A gente estava ali, aprovou a reforma da Previdência, mas tinha uma agenda de reformas muito grandes para ser aprovada ainda. A gente está numa situação fiscal um pouco menos privilegiada que outros pares do Brasil, né? Então, acho que essa questão também pesou, e além de toda a crise política, né? Eu acho que tiveram alguns episódios aqui na política nacional que realmente deixaram muita gente com muita incerteza, com muita insegurança. Então, o que acontece tanto o investidor estrangeiro, né, que de fato é quem negocia volumes vultosos de investimentos, principalmente falando de Brasil, tanto no mercado de renda variável, investimento direto e tudo mais, tanto até mesmo alguns brasileiros querendo se proteger, começaram a enviar recursos para fora. E aí você teve uma pressão compradora por dólares, né, muito grande, que acabou acontecendo esse movimento, entre aspas, especulativo. E houve uma saída muito expressiva, né, nos últimos meses aí de dólar, como você falou, muito expressiva. A gente perdeu muito dinheiro aqui no Brasil, indo principalmente para os Estados Unidos, que foram pessoas que justamente estavam buscando investidores, buscando um pouco mais de previsibilidade, de segurança nesse momento tão adverso. Verdade. E quando a gente fala de dólar, né, existe uma volatilidade do dólar em relação ao real, que já é, assim, tradicional. Se a gente pegar, eu estava analisando um gráfico, o Paulo, e estava vendo o rendimento médio do dólar dos últimos 10 anos. O rendimento médio do dólar dos últimos 10 anos chega a 11% ao ano, para você ter ideia. Né? A valorização do dólar ao longo dos anos. Então, às vezes eu fico imaginando, o cara que tem reserva no Brasil, ele vai falar um pouquinho agora de diversificação, né? Dolarização, que é o tema do nosso bate-papo. A gente fez um overview da crise, dos impactos, mas vamos falar agora de estratégia, né? De dolarização. A gente vê que a alocação global do brasileiro é muito baixa, né? Comparada com outros países, inclusive o Chile, né? Os chilenos, você sabe, cerca de 50% da alocação dos chilenos é fora do Chile, incluindo, lógico, o Brasil, a Argentina, os países da América do Sul também. Mas a gente viu que o investidor brasileiro, de um modo geral, ele investe muito dentro do próprio Brasil. É um pouco de comportamento, talvez desconhecimento, eu não sei. Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho essa questão da estratégia de dolarizar, né? De colocar. E eu quero compartilhar com você um dado de um estudo que foi feito na Inglaterra, que é super interessante para um investidor, dentro do seu portfólio, da sua carteira, tem entre 20% a 30% do seu patrimônio
fora, né? Investindo fora do país, diversificando, internacionalizando o seu capital. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a sua visão a respeito disso e, enfim, opinião e estratégia aí para os seus clientes, se você tem recomendado, enfim, se você tem discutido esse tipo de approach com os seus clientes lá na Valor, né, na XP, a respeito desse novo cenário. Porque imagina, hoje um sujeito com renda em dólar morando no Brasil, não está ruim não, né, Paulo? Nesses momentos é que você vê a importância de ter moeda forte, né? Então, assim, Abel, o que eu acho sobre isso, assim, eu sempre fui um defensor da diversificação. Quando a gente fala de diversificação, como você mesmo bem colocou, não é só diversificar entre classes de ativos no Brasil, né? Você tem que ter no seu portfólio de investimento, você tem que ter imóveis, você tem que ter renda fixa, você tem que ter ações, você tem que ter investimentos no exterior das diferentes classes de ativos. Tem algumas coisas que são importantes do porquê eu achar que faz sentido todo investidor, lógico que dependendo do tamanho, dependendo da complexidade do seu patrimônio, de ter investimentos fora. Primeiro, pela questão de poder de compra mesmo, né? Se parar para pensar, o iPhone que a gente está falando aqui, quando o dólar vai para R$6, ele fica mais caro. O vinho que você toma, o bacalhau que você come, as viagens que eventualmente sua família faz, o intercâmbio que seu filho vai fazer. Então, se você parar para olhar a sua cesta de consumo, ela tem muitos itens que são, entre aspas, afetados caso haja uma desvalorização da moeda local, né? Então, agora a gente acabou de ver, certamente, os vinhos daqui para frente vão ficar um pouco mais caros, as viagens vão ficar mais caras por conta desse câmbio apreciado que a gente teve, com esse dólar apreciado que a gente teve. Então, assim, como forma de proteção de poder de compra no longo prazo, faz total sentido pelo seguinte: pensa você tem sua empresa, ou você tem seu trabalho aqui no Brasil, você recebe salário ou distribuição de resultados da sua empresa em reais, você tem todo o seu patrimônio imobiliário em reais, você tem todas as suas aplicações de renda fixa em reais, em ações brasileiras e por aí vai, né? Se eu tenho todos os meus ativos e minhas fontes de renda em real e parte da minha cesta de consumo está atrelada à moeda forte, né, tem impacto de uma desvalorização da moeda local, né, tem alguma coisa errada aí. Então, justamente como você falou, eu sempre fui um defensor de você ter pelo menos 20% a 30% do seu patrimônio atrelado à moeda forte. E de que forma, né? Lógico que se você é um investidor que tem, às vezes, um pouco menos de recurso, você hoje tem alguns veículos de investimento que você consegue fazer isso aqui no Brasil. Não necessariamente você precisa abrir uma conta no exterior, enviar recursos para lá, ou comprar o dólar e botar debaixo do colchão, né, para fazer isso. Mas também é uma opção viável, né? Muitas Exatamente. vezes. Pequeno investidor, hoje você tem fundos que investem lá fora, inclusive dolarizados, né, que pegam toda a questão de valorização cambial, né, da variação cambial. Mas, poxa, quando você chega a um determinado nível como investidor, faz total sentido que você tenha investimentos lá fora, né? Aí fora, né, onde você está. Por quê? Se você parar para pensar, o Brasil ele é 3% do PIB do mundo, né? E, poxa, será que esse tamanho, né, de oportunidade que a gente tem lá fora, isso não tem que refletir no seu portfólio de investimentos? Eu brinco, se você só investe no Brasil, e o Brasil é 3% do PIB mundial, você está perdendo 97% das oportunidades que estão lá fora, né? Isso seja no mercado imobiliário aí fora, seja no mercado de ações, no mercado de renda fixa. O mercado aí fora ele é muito mais aberto, né, do que a gente tem aqui no Brasil. O Brasil ainda é muito fechado quando a gente olha classes de ativos para os investidores. Nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, você consegue acessar praticamente qualquer mercado. Você consegue comprar o título de uma empresa chinesa, indiana, você consegue investir num fundo de ações setorial de tecnologia de empresas de Israel, por exemplo. Então, quando você olha, né, em termos, de novo, de diversificação... Eu costumo dizer, Paulo, só desculpa, eu costumo dizer que se você quiser fazer uma alocação global de verdade, aqui nos Estados Unidos é possível. Porque aqui, você, né, no caso, a gente trabalha com um broker aqui, você sabe, né? A gente tem um relacionamento profissional, a gente já se conhece, e a instituição que eu estou vinculado hoje, ela tem acesso a 14 mil
produtos e ativos, né? Pode ser ações, como você falou, fundos, enfim, dentro de uma plataforma de ativos globais. E como você mesmo falou, empresas de Israel, empresas sul-americanas, empresas aqui dos Estados Unidos, enfim, você consegue montar uma estratégia global. Eu quero também agradecer as pessoas que estão entrando aí, algumas pessoas até fizeram comentários, tá? Eu vou ver se eu puxo aqui. Se alguém tiver interesse, o Michel mandou um abraço para você, Paulo, para todos aqui, muita gente escreveu. Quem tiver dúvida, quiser fazer pergunta, pode fazer também. É um momento para a gente interagir com vocês que estão acompanhando. Deixa eu ver aqui. O Ricardo Mate falou que dolarização é um caminho para a segurança, além de acesso ao maior mercado do mundo, diversificação em dólar, na minha visão, é o caminho. Concordamos, né, Paulo? Concordamos com o Ricardo. O Leandro, meu amigo Leandro, grande abraço, o Ricardo também, falou taxa de juros brasileira tem um peso grande nessa volatilidade, também tem. Esse efeito a gente acabou não falando, mas realmente a gente tinha uma pressão em cima do real, né, de investidores justamente que faziam operação de carry trade, que a gente chama, que é justamente tomar dinheiro lá fora, o mundo teve juros baixos durante muito tempo, a 1%, 2% ao ano, e aplicava aqui no Brasil a 10%, 14% ao ano. E ficava com esse diferencial de taxa de juros. Lógico que com esse movimento de queda de taxa de juros, a gente acabou também tendo uma evasão desses recursos que vinham somente atrás de taxa de juros, e isso ajudou a pressionar o câmbio também. Muito bem lembrado. Porque acabaram saindo, porque a Selic está no nível histórico, né? De menor nível histórico. O Léo Rezende, o CPA, meu amigo, parceiro, o Léo, que mandou um abraço aqui para a gente também, e aí a gente pode falar um pouquinho de questão tributária, de impostos, né? Nós podemos comentar, Paulo, a respeito que uma dúvida que eu vejo às vezes até recorrente, questão de tributação. A Rosana entrando, um abraço a todos vocês, gratidão a todos vocês que estão participando aí com a gente, interagindo. Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. O Giovanni Piana aí entrando, mandando um abraço para você também. E se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Nós estamos aqui à disposição também, o Paulo, para estar respondendo na medida do possível. Então, essa questão de tributação é um outro ponto que o investidor brasileiro tem muitas dúvidas, né? Então, é importante sempre, aí eu faço um adendo aqui, porque eu confio, contar com profissionais qualificados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos tem o Léo Rezende, que é um CPA, meu amigo, que é uma pessoa especializada nessa parte tributária e que pode ajudar o investidor. O investidor, eu sou daquele princípio do Peter Lynch, ô Paulo, só invista naquilo que você conheça, né? Não invista em nada que você não conheça. Já li vários livros dele, sou fã, um grande, né, gestor, foi da Fidelity Investment, uma referência no mercado, e ele sempre frisava isso, né, e diz ainda a respeito dessa filosofia. Então, é muito importante conhecer, né? Porque muitas pessoas perguntam, qual que é a dica para investir? Primeira coisa, vai estudar, vai aprender como funciona o mercado, depois você acaba investindo um pouco mais, vai se aperfeiçoando e avançando. Mas, em relação, quando a gente fala dessa estratégia de dolarização, né, de capital, nós falamos de percentual de 20% a 30%, e qual que na sua opinião, Paulo, os riscos que você imagina aí do Brasil, que você visualiza algum brasileiro que está mandando, sei lá, 20% do seu patrimônio para o exterior. Na sua visão, o que você imagina quais os riscos que ele vai estar mais exposto? Logicamente, quando ele diversifica, minha visão, principalmente para alguns mercados maduros, como Estados Unidos, né, União Europeia, ele vai estar, na verdade, talvez diminuindo. Eu queria saber a sua visão em relação a essa questão de mitigação de risco e exposição ao risco, diretamente falando. Você falou num ponto muito importante, a questão tributária. O que vale é o seguinte, planejamento patrimonial é algo muito importante. Antes de fazer qualquer movimento de investir no exterior, é muito importante que você se planeje. Eu até falo, às vezes uma sucessão mal feita ou um planejamento tributário mal feito, ele compromete muito mais seu patrimônio
do que, às vezes, um título que te renda 5%, 10% a mais do CDI aqui no Brasil, ou, enfim, um investimento que vai te dar uma rentabilidade melhor fora. Então, essa parte de se planejar em termos de estrutura para investir fora é muito importante, né? Existe a figura, e também você investir diretamente na pessoa física não é algo muito complicado, não. Às vezes as pessoas acham, abrir uma conta no exterior para investir é um bicho de sete cabeças. Não é. Muito mais simples. Não quer dizer que é dinheiro ilegal, não tem nada de errado nisso. Você declara no teu imposto de renda, você paga seus impostos aqui no Brasil, né, porque você lá se torna um investidor não residente. Então, assim, não é muito complicado, não. E, de novo, às vezes você tem algumas facilidades de ter uma conta lá fora, nas suas viagens, eventualmente usar um cartão de crédito, enfim. É importante nessa fase de diversificação você se planejar em termos de estrutura. A opção seria você investir diretamente na pessoa física, né? Tem algumas vantagens e desvantagens nisso, dependendo do tipo de ativo que você investe. Não é muito interessante que você faça na pessoa física, porque qualquer evento de ganho de capital que você tem aí fora, você tem que recolher o imposto aqui no Brasil, né? Principalmente falando dos Estados Unidos, quando a gente vai investir, a gente investe como investidor não residente. Então, você não paga nenhum imposto nos Estados Unidos, só paga aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, você compra... Tem retenção na fonte, né? Você tem retenção na fonte dos proventos. Se você receber dividendos, aí já é descontado 30% direto da conta, você já recebe o valor líquido. Mas sobre o ganho de capital é tributado no país de origem, no caso, Exato. o Brasil. Então, você pode investir diretamente na pessoa física. Isso, dependendo, como a gente falou, da carteira que você tem, do investimento que você tem, pode causar um pouquinho de confusão tributária nisso tudo. Ou você pode fazer isso através de uma empresa. Você constituir, né, tem várias empresas, você não citou aí, um amigo seu que presta essa consultoria nessa parte de planejamento patrimonial e tributário, você pode montar uma empresa para investir lá fora. E você tem uma série de benefícios em cima disso, né? A questão do diferimento de imposto. Então, você faz o aporte nessa empresa, aplica os recursos nessa empresa e você só vai pagar imposto quando você trouxer de volta algum recurso, né? Diferente da pessoa física, que qualquer evento de ganho de capital, como a gente falou anteriormente, você tem que recolher um DARFzinho aqui pagando imposto. Então, se você tem, sei lá, um título de renda fixa de uma empresa, essa empresa pagou semestralmente ali o cupom dos juros daquele bonde que você tem, né? Isso é um fato gerador de imposto. Então, quando essa empresa pagar aqui no Brasil, você tem que fazer. Se você faz isso dentro de uma empresa, né, de uma companhia offshore, por exemplo, você pode diferir os impostos. Então, toda e qualquer movimentação que você faça, saindo de um fundo, entrando em outro, comprando título, vendendo outro título, realizando ganho de capital ou não, isso fica dentro da companhia, né? E você consegue carregar esse imposto, postergar, vamos dizer assim, o pagamento desse imposto só quando você vai trazer. Então, de novo, e além das questões sucessórias, né? Dependendo... Eu ia comentar isso, porque aqui nos Estados Unidos, né, no caso de sucessão, para americano o limite é alto, ou residente, né? Para quem recolhe, enfim, para o americano em si, o limite acho que é 11 milhões e 400, se eu não me engano, mas para um não residente, para o estrangeiro, são 60 mil dólares. Então, acima disso, vai para probate, vai para... Então, o custo acaba sendo muito alto, a taxação também, que vai depender de cada estado. Então, é até como uma forma também de pagamento sucessório, como você muito bem frisou. Exatamente. O imposto sucessório aí fora é muito grande. Sim, chega a 40%. Estruturar bem, entender quais tipos de ativos estão mais vulneráveis a esse tipo de tributação ou não. Mas quando você faz isso dentro de uma empresa, você mitiga muito essa questão de risco, como você perguntou. Além de resolver a questão sucessória aqui no Brasil, né? Eventualmente, você tem alguns modelos de contratos sociais aí fora que, poxa, em tendo o falecimento do patriarca, os filhos ou os herdeiros já podem herdar naquelas proporções as ações da empresa que está investindo aí fora. Então, um bom planejamento tributário e sucessório, ele é super importante na hora de investir. Então, fundamental, né? Antes até da tomada de decisão, fazer esse planejamento, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. Fazer aí, ó, Léo, mandar cliente para o Léo. Léo é fera aí, o nosso CPA brasileiro especializado nisso. Aí teve o João Bob, meu amigo João Bob, grande abraço aí, ó.
Ele está falando IVVB11 seria o melhor investimento hoje para quem está no Brasil e quer investir no exterior e não possui muitos recursos ou não é investidor qualificado? É uma pergunta. Ele está perguntando aí, Paulo. O que você acha? Rapaz, me pegou, hein? De novo, eu sou fã de investimento aí fora, né? De novo, a gente viu agora, inclusive na própria recuperação da Bolsa, né? Muita gente tomando um pouco mais de risco, como a gente falou, nesse cenário, investindo em ações brasileiras, e a gente vê que a Bolsa americana ela acabou recuperando muito mais rápido do que a Bolsa brasileira. Não quer dizer que daqui para frente vai ser esse mesmo movimento. Mas pensando em diversificação, novamente, né, se você tivesse comprando ações brasileiras, comprando também fundos de ações americanos, enfim, você poderia ter tido uma recuperação muito maior. E às vezes esses movimentos são diversos, né? A gente tem um problema político hoje, isso em alguns momentos pode fazer com que o nosso mercado volte um pouquinho mais devagar. Então, essa questão de diversificação é super importante. O melhor ativo para ter hoje é imprevisível, assim, na minha opinião. Realmente, não são muitas opções que o investidor brasileiro localmente consegue investir lá fora. A gente tem aí alguns fundos muito bons de grandes gestores que têm fundos espelhos aqui no Brasil. Tem alguns derivativos, algumas índices que você consegue comprar na própria bolsa, S&P, enfim. Você comprar fundos de índice, ETFs e tudo mais. Mas, de fato, para você conseguir diversificar, é muito importante que você tenha um investimento abrindo uma continha aí fora, porque é super importante que, de fato, aí sim você vai conseguir diversificar, como a gente falou. Além de acesso, né, como a gente tinha comentado, a classe de ativos, né, a montagem de uma estratégia. E teve uma pergunta aqui, eu me perdi, mas eu lembro, estou tentando recuperar, que vai passando e a gente... Que foi uma pergunta muito interessante, por isso que eu quero me recorrer a ela. A pergunta foi do Ricardo Reis, se eu não me engano. Ela sumiu aqui, se o Ricardo estiver participando, quiser. Ele perguntou o seguinte, mas, pô, Abel, com dólar a 5 e cacetada, é hora de dolarizar? Entendeu? Qual que é a sua visão? Eu tenho uma visão todo clara mundo em relação a fala isso. uma coisa, né? Não, é muito difícil. O que a gente fala muito com os investidores, né? Lógico que assusta um pouquinho você fechar um câmbio aí a 5,5, 6 reais, 5,30, enfim. Realmente, poxa, fundamentalmente, a gente entende que o dólar pode ser um pouquinho mais abaixo do que está, né? Mas, de novo, a 4 reais a gente estava achando caro, a 3,80 a gente estava achando caro, e ninguém esperava que isso ia acontecer. Então, para aquelas pessoas que estão pensando em investir fora, de repente não faz tudo de uma vez. Eu quero mandar 100, por exemplo. Não precisa Paulo, pegar deixa eu te contar. Vai fazendo de 10 em 10, de 20. Como? Tem um amigo que a gente estava conversando desde o ano passado, né? Falando, eu comentando para ele, cara, você tem que diversificar e tal, fazendo essa abordagem, ele concordou, só que ele falava, se o dólar está muito caro, e na época estava, sei lá, 4 reais e pouco. O dólar está muito caro, o dólar certo é 3,5, vai cair para 3,5. Aí passou alguns 2 meses, né? Foi para 4 e pouco. Quando chegou a 5 e pouco, aí eu falei, e agora? É complicado. Mas eu tenho uma visão clara em relação a isso, que eu gostaria de compartilhar. Se você está montando uma estratégia de investimento de longo prazo, você não tem, uma vez que você dolarizou, você tem que olhar para frente. E se você acompanhar o rendimento do dólar dos últimos se você avaliar o rendimento do dólar dos últimos 10 anos, eu falei, é um rendimento acumulado médio de 11% ao ano. Eu tenho o gráfico, quem quiser, eu encaminho esse gráfico aí. Então, o que acontece? Se você tem uma perspectiva de longo prazo, você vai dolarizar seu capital e você vai olhar para o futuro. Né? Você não vai ficar preocupado mais com a cotação da sua moeda, você está dolarizado, você está protegido. Se você não vai entrar nessa pilha de ficar fazendo conta da variação do dólar, não, você vai pegar um prazo maior, ter um horizonte maior de tempo para poder avaliar, aí você vai ter condição de avaliar se a sua estratégia foi bem sucedida ou não. Né? Somente depois que os resultados aparecerem... Investimento e especulação são 2 negócios diferentes. Né? Pois é, isso aí. Se você quiser investir, de fato, assim, não tem hora certa para mandar. Lógico que, como eu falei anteriormente, você não precisa pegar e fechar o câmbio e mandar tudo de uma vez. Você pretende ter 100 lá fora?
você pode ir mandando de 20 em 20, de 10 em 10, não importa. E aí você vai conseguir fazer um preço médio, porque, de novo, taxa de câmbio veio para desmoralizar os economistas, né? Pois é, Verdade não é dá que para ninguém prever, sabe. né? O câmbio em dezembro. Tem um monte de chute, mas a verdade é que ninguém sabe e realmente é muito difícil acertar, porque tem vários fatores que acabam influenciando na taxa de câmbio, né? Você acabou, então, respondendo a pergunta aí da minha amiga Rosana. Ela perguntou, vale a pena trazer o dinheiro agora ou investir esse dinheiro, esse investimento é feito no Brasil? Alguma coisa assim. Eu acho que começar, assim, como eu falei, vai mandando aos pouquinhos, nunca é tarde, nunca é cedo para começar, né? Eu vou brigar assim. Mas, enfim, eu começaria, porque, de novo, como a gente falou, a R$ 4 a gente estava achando caro, a R$ 4,50 um absurdo, a R$ 5, Deus me livre, e o negócio bateu quase 6, né? E quem já tinha essas posições, mesmo estando machucado ou chateado de ter mandado o dólar R$ 4, essas horas é que você vê a importância da diversificação, né? Então, isso é muito importante. Se você quiser fazer alguma posição tática no dólar, que é diferente, né? Investimento é uma coisa, especulação é outra. Sim, lógico. O dólar está caro, vai cair. Não é. Você não precisa fechar um câmbio, mandar para lá para depois trazer. Não vale a pena você ficar tradando em cima disso. Se você quiser fazer alguma posição tática, você tem a BMF aqui que você consegue comprar e vender contratos de dólar futuro. Você consegue operar via fundos cambiais também, querendo pegar alguma tendência de curto prazo. Isso dá para fazer, você não precisa nem abrir uma conta lá fora. Mas pensando em investimento de longo prazo, faz total sentido mandar, né? Então, acho que é um pouco nessa linha, assim. Sempre é importante você estar mandando, respeitando, lógico, as questões de perfil, de diversificação, de tudo mais, mas é sempre importante porque acertar o câmbio a gente nunca vai conseguir, né? É Então, complicado, né? É agora, complicado. e quando você manda, outra coisa interessante, Abel, é o seguinte: tem muita gente que mandei $100 mil, sei lá, vamos só fazer um número redondo aqui. Aí o dólar 4, poxa, eu tenho R$ 400 mil, o dólar vai para 6, eu tenho R$ 600 mil, então eu vou trazer de volta. Não, não é isso, né? A gente está falando de investimento. A partir do momento que você mandou aquele dinheiro lá para fora, pensa com cabeça de dólar, né? Isso aí. Procura isso nos seus extratos de investimento no Brasil. Aqui você analisa em real, percentual do CDI que você está ganhando, quanto você está tendo de ganho real em cima da inflação e tudo mais. E lá fora a mesma coisa. Pensa quanto você está tendo de rentabilidade em dólares. Esquece esse sistema de converter, porque senão você realmente vai ficar muito perdido. E, de fato, você não está fazendo o princípio básico que a gente falou, né? Que é diversificando o risco e protegendo o poder de compra ao longo do tempo. Exatamente, porque a gente comentou, né, desse dólar, essa variação, essa desvalorização, tem a ver diretamente com o que você falou, meu poder de compra, né? Principalmente para quem tem acesso, né, àqueles itens da cesta, acaba empobrecendo. Sem contar também bens de capital, né, Paulo? Que os bens de capital praticamente são importados para gerar produtividade no país. Então, o dólar alto também acaba pressionando. Hoje a gente não tem problema de inflação, né? Nós estamos numa pandemia, o Brasil já vinha também, de certa forma, controlando isso, mas é importante frisar também o dólar muito alto. Eu não sei se você conhece essa frase do Mário Henrique Simonsen, que foi professor do Paulo Guedes, né? Que ele dizia que como que ele falava? A inflação aleija, o câmbio mata. Você conhece essa frase, né? É verdade. Então, o Paulo Guedes é discípulo, então ele sabe. Eu penso que... E o Banco Central tem, como disse o presidente do Banco Central brasileiro, né, o Campos Neto, o Banco Central brasileiro tem também, vamos dizer, como é que fala? Canhão, tem ferramenta, tem... Munição, obrigado. Tinha fugido a palavra. Tem munição para conseguir controlar aí, pelo menos intervir e controlar o mercado de câmbio, que mais é muito difícil, como você Outra frisou. coisa, Abel, que a gente não falou, que é um aspecto importante de uma das vantagens de investir aí fora, né, abrindo uma conta por aí, que eu acho é a questão de diversificação de jurisdição, né? A gente sabe, poxa, não é o caso hoje no Brasil, mas eu me lembro que há 4, 5 anos atrás, né, a Venezuela indo para aquele buraco, o país fechando as fronteiras, você não podia mais transferir dinheiro para fora e tudo mais. A própria Argentina chegou a experimentar em alguns momentos. Verdade. Coisa. E aqui no Brasil, tiveram alguns momentos ali no governo Dilma que a gente chegou até a falar, poxa, a gente está indo por um caminho meio Venezuela, será que de uma hora para outra esse governo não vai fechar as fronteiras e tudo mais?
Então, quando você tem o dinheiro aplicado lá fora, né, investimentos lá fora, de fato você tira um pouquinho desse risco fronteira que a gente fala. Lógico que hoje é uma situação completamente diferente. Pelo que tudo indica, a equipe econômica desse governo é uma equipe liberal, jamais tomaria uma medida desse tipo. Mas, de novo, pensando no longo prazo, dado que a gente está num país que tem uma confusão política muito grande, a gente tem que pensar nisso pensando no longo prazo. Né? Verdade, concordo. E eu recebo... Sofrerem, às vezes, com algumas canetadas de juiz, bloqueando recursos em conta, etc. Fora a banda toca um pouquinho diferente. Então, para ter até um pouco dessa questão de segurança jurídica e da questão de jurisdição mesmo, né, do risco país, na sua essência, é muito interessante que você tenha um pedacinho lá fora. Assim. Verdade. Eu recebo, de forma assim, recorrente, perguntas a respeito disso, tá, Paulo? As pessoas perguntam se tem risco de confisco, empréstimo compulsório. Aí eu falo, gente, eu acho que não tem margem mais para isso. Eu não acredito, não é possível. Mas as pessoas têm essa memória. Né? Eu recebi muita gente, muitas pessoas me ligaram falando, você ouviu que vão fazer alguma coisa tipo Collor fez, assim, sabe? Então, assim, volta e meia existe essa conversa. Lógico que a gente, de novo, a gente acha, para não dizer impossível, pouquíssimo provável que isso aconteça. Mas, então, é muito importante nesse quesito, quando você tem esse tipo de diversificação, você está diversificando o risco do teu patrimônio mesmo. Não só mas teve uma proposta de um deputado, não teve? De um empréstimo compulsório para grandes fortunas. Não chegou a passar, mas ele fez uma proposta. Eu recebi uma cópia aqui nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome do... Algumas discussões aí com relação à tributação de grandes fortunas. Isso. Aumentar, eventualmente, imposto de doação, sucessão. Então, assim, mas nada ainda firme que está tramitando e acontecer nos próximos anos. Com o projeto. Tem uma pergunta aí do Jaime também, nosso amigo Jaime, que fez uma pergunta. Não sei se você acompanha aqui o mercado aqui, Paulo. Ele está perguntando sobre as empresas e fundos de tecnologia aqui nos Estados Unidos. O que você acha? Na verdade, que puxou a alta da Bolsa aí fora, né? Se a gente olhar o índice Nasdaq e tudo mais, as FANGs, né? Facebook, Amazon, Google, Apple, enfim, que acabaram puxando o mercado. Assim. Grande parte dessa alta que a gente teve não foram de setores da economia tradicional. Foram puxados principalmente por biotecnologia, por tecnologia mesmo, empresas de e-commerce e por aí vai. Né? Então, a Amazon performando muito bem, né, como você falou, enfim, várias, né, companhias que têm contribuído. Então, fundo de tecnologia, né, Grow Company é sempre bom. Sem dúvida. Eu acho que é super importante, porque, de fato, poxa, eu acho que nessa crise, inclusive essa questão da digitalização, isso acelerou muito. Né? Você vê lá idosos hoje pedindo comida pelo iFood, coisas que há pouco tempo reclamavam, que eu não entendo desse negócio, não quero entrar. Então, acho que está todo mundo usando muito tecnologia. A gente mesmo conversando por aqui, fazendo reuniões o dia inteiro pelos Zooms da vida. Né? Então, acho que essa questão de digitalização, isso acelerou muito. O que acaba acontecendo é que essas empresas acabam tendo resultados melhores. Né? Aumento de demanda pelos produtos ou serviços que elas estão prestando. E aí, de fato, você acaba tendo resultados muito positivos. Acho que tem muita oportunidade ainda nesses mercados. Se você não sabe exatamente qual ação comprar ou qual ativo comprar, de repente você pode comprar cotas de um fundo de especialistas que só fazem isso. Tem vários fundos de casas super renomadas aí nos Estados Unidos que investem em empresas de tecnologia e é algo que é bastante interessante. Eu gosto muito de investir via fundos. Eu acho que tem muito gestor talentoso, tanto aqui no Brasil como no mundo, que consegue escolher carteiras maravilhosas e, de fato, tem equipes muito robustas que estão olhando resultado, desempenho, análise, mercado, conversando com competidores daquelas empresas. Então, eles conseguem fazer uma análise muito mais apurada do que, às vezes, eu lendo um relatório de um banco ou de uma casa de research. Né? Então, verdade, concordo plenamente. Concordo. Eu gosto muito, é algo que me agrada bastante. Com certeza. Agora, e o home office, Paulo? O valor está de home office? Vai continuar? Como é que está?
Home essa office, questão. graças a Deus, como a gente falou no início, poxa, o nosso segmento foi muito pouco afetado, né? É uma das exceções, realmente tem muita gente sofrendo bastante, mas a gente conseguiu muito rapidamente colocar a turma em casa. A gente já tinha uma questão de tecnologia muito bem desenvolvida, então tudo na nuvem, telefonia, tudo mais. Então foi bastante simples a gente se adaptar. Tem 3 ou 4 pessoas que estão frequentando os escritórios, mas muito pontualmente, mas a grande maioria está em casa. Lógico que a gente não tem feito reuniões presenciais, agora a gente está usando muito os Zooms, enfim, os softwares de reunião, enfim. Mas tem funcionado bastante. A gente está eu vi uma matéria, ô Paulo, que a XP vai manter permanente o home office, correto isso? O Guilherme, semana passada, semana retrasada, ele divulgou que pretende ficar meio home office, pelo menos grande parte da empresa, até o final desse ano. E realmente, assim, a gente está sendo muito mais produtivo em casa. Assim, tem muita coisa que tem melhorado, né? As pessoas, os clientes mesmo estão se acostumando a fazer esse tipo de bate-papo, de reunião. Né? Pô, às vezes a gente pegava um avião para ir para São Paulo para fazer 5 reuniões, o deslocamento, o tempo que se perde nisso. Né? Hoje as reuniões são mais produtivas, então acho que o lado bom dessa confusão toda é isso. A gente deu uma acelerada nesse mundo digital, muita gente está super bem em casa, trabalhando super bem. A Valor, eu posso falar, né, porque eu estou aqui olhando de perto e de lupa, a gente está sendo super produtivo e a gente conseguiu muito rápido se adaptar a isso. E estamos crescendo no meio dessa confusão toda. Então, isso é um bom sinal. E aumenta a produtividade, né? Porque o tempo que as pessoas perdem em trânsito, né? E, enfim, deslocamento. Lógico. Agora é um desafio também, né? Porque para você motivar a equipe, controlar, é como tudo. Você tem que ter um sistema, né, de gerenciamento, enfim, para que a equipe esteja redondinha. Tem um time de gestão de pessoas que está muito próximo da turma. Isso. Né? Ter líderes ali nas suas equipes para poder engajar os times. Então, todos esses aspectos têm que ser muito bem olhados, controlados e até de dar apoio às pessoas. Por exemplo, a gente contratou uma personal trainer para todo dia de manhã fazer exercício com a turma, porque você tem que legal. Pessoal também. Né? Então, ações como essas são muito importantes nesse momento que às vezes a pessoa está um pouco sozinha, um pouco abandonada em casa, ou está, enfim, tem que estar exercitando, tem que ter disciplina, tem que ter organização. Então, a gente conseguiu, aos poucos, resolver toda essa questão. Então, poxa, todo dia a gente tem um call de manhã com todo o time, suas equipes falando, a gente tira o pessoal cedo da cama, justamente para criar essa disciplina, essa organização, e graças a Deus tem funcionado super bem. Legal. A gente está chegando já, tem uma limitação de tempo, né, aqui no Instagram, que daqui a pouco corre, no nosso final aqui da nossa live. Eu quero te agradecer imensamente, tá, pela sua aceitar o convite, né, o nosso convite, gentilmente aqui compartilhar com o seu conhecimento com os nossos seguidores, e que você faça as suas considerações finais, já agradecendo a você, toda a equipe Valor, né, lá o Rodrigo, a todo mundo, o pessoal, agradecendo imensamente a sua contribuição. Tem 1 minuto e 36. Obrigado, Paulo. Primeiro, Babel, super obrigado pelo convite. É um prazer bater um papo com você. Legal é assim mesmo, descontraído. Agradecer a todo mundo que participou aí essa noite com a gente. Dizer que a gente está à disposição para qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tenham. E, mais uma vez, agradecer muito o convite. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando aí, Abel. Você é um craque nesse assunto aí. Eu que agradeço, você que meu amigo. Brigadão, pessoal, todos vocês que acompanharam. Deus abençoe. Toda semana uma live, sempre com um convidado muito especial. Hoje agradeço imensamente o Paulo, grande pauleira, como escrever aí, que compartilhou o seu conhecimento, falou um pouquinho do mercado e de dolarização, que é muito importante para você, investidor, diversificar seu patrimônio, trazer um pouquinho para o exterior para poder se aproveitar das oportunidades e, ao mesmo tempo, proteger o seu capital. Tenham todos uma ótima semana. Até a próxima live, como sempre digo. Vamos em frente. Abração. Fique com Deus. Valeu. Gente, boa noite. Obrigadão. Um abraço. Boa noite. Obrigado pelo convite. Tudo de bom.